Winter's coming. I am the danger. We have to go back! Live long and prosper. Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Observatório de Séries. Eu sou o Rodrigo Guial, eu tô aqui com Wesley Lima e dessa vez também com Marcus Walker. Exatamente, a gente veio aqui para discutir a Batalha de Winterfell, o terceiro episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones. Finalmente chegou, né? Finalmente chegou. Finalmente chegou, avassalador com tudo aquilo que você esperava. Nossa, nem fala. E é muito legal, eu acho que a gente já pode começar, obviamente pelo começo, né? Mas é muito legal. Vamos começar por um prólogo. Eu sugiro aqui um prólogo que é a luta para o assinante assistir, né, carregando aí, graças ao servidor da HBO, que tem dado muito problema. Cara, pra mim, HBO funcionou legal. Eu ainda tô esperando aquele login de usuário convidado, tá bom? Pra gente falar mais sobre séries da HBO. Porém, pra mim funcionou tranquilamente. Tanto no dia 2 quanto no dia 3. No dia 1º a HBO tinha liberado, né, pra todo mundo. Então Foi um pandemônio. Exatamente. Agora, no dia 2 e no dia 3 funcionou tranquilamente. Às 10 horas eu comecei a assistir o negócio. Para mim, particularmente, não. Eu tentei acessar pelo app, que é o da TV natural, não consegui. Pelo celular também não. Pelo computador abriu a tela do portal, mas na hora de acessar, ficava carregando eternamente. Teve um pedacinho que ficou, a imagem ficou bem ruim, mas não ficava travando toda hora. Eu desisti e fui assistir quase de madrugada. Nossa, parece a compra de ingresso pro Rock in Rio. Coincidência. Que pena, HBO. Né? Ou pro Avengers. Por quê? Porque tava difícil comprar também, não tava não? Mas o foco, como sempre dizemos, o foco não é esse, e o foco é em Game of Thrones, a Batalha de Winterfell. Exatamente. Que já começa com plano de sequência, né? Exatamente. Magnífico. Eu acho que o plano de sequência... Esse episódio ele é muito bem feito. Eles conseguiram criar um clima de tensão. E eu acho que o plano de sequência é muito bom, porque vai andando algumas personagens, assim, a gente acompanha, né? E elas basicamente não falam nada. Tá bom que tem... Você ouve o barulho da galera gritando, passa a Lyanna, né? Isso. A Lyanna berrando em algum momento, né? Mas assim, tipo... Ninguém fala nada. São pessoas andando ali, você consegue entrar no clima do castelo. No clima tenso do castelo. Pré-batalha. E aí você já começa a ficar tenso. Eles já começam a conseguir criar esse clima de tensão para coisas que vão acontecer ali que são inacreditáveis. E tudo dentro de um plano sequência, né? Eu acredito que a única coisa que se assemelha e salva, obviamente, as devidas proporções dentro de um seriado com plano sequência de uma cena que envolve o suspense é aquela cena da Maldição da Residência Hill, do velório. Sim. Que é um plano de sequência de quase 15 minutos em que as pessoas vão ali trocando acusações, vão desenvolvendo diálogos para apontar possíveis culpados daquela situação. E andando pelo local. E assim, andando pelo local. Não é uma cena que fica só numa sala, entendeu? Você muda de ambiente e a cena vai se desenvolvendo com essa mudança do Você plano não de acha sequência. que Mãe também se encaixaria nesse modo que você está falando de plano? Sim. A gente tem inúmeros exemplos aí de planos de sequências bem realizados. Até recentemente eu fui assistir a Maldição da Chorona, tem um plano de sequência interessante também. Roma. Roma tem um plano inteiro, né? Ninguém desligou a câmera. Ligaram, começaram a fazer o filme, né? Roma é muito bonito, cara. E eu acho que... Ó o link. Consegui voltar. Game of Thrones, esse episódio, ele foi muito bonito. Plasticamente bonito. Tá? Porque a gente tem ali... Quando a Melisandre vem chegando da escuridão, já é um plano bonito. Ela chega, né? Faz lá... Vem desfilando, né? Vem. Que uma pá de zumbi lotado o lugar e ela vem como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E chega, pega os Dothraki lá, acende, e aí você vê, cara, e é muito bonito, porque ao mesmo tempo que os Dothraki estão partindo pra cima. Há literalmente uma chama de esperança naquele momento a mais, né? Sim, cara, e é muito bem feito, porque tá o pessoal correndo com fogo aqui, os Imaculados estão usando ali, não são catapultas, né? São trabucos. Estão usando ali os trabucos para jogar pedras em chama também. Isso. Então você vê de fato a luz avançando contra a noite, assim, né? Foi uma coisa que... contraste muito
emblemático, vamos dizer assim. Sim, sim, eu achei assim muito bonito, muito bem pensado, porque é bem isso, sabe? A gente tá sempre esperando o inverno, sempre esperando o inverno, sempre esperando o inverno. Ao mesmo tempo, a gente tem a Melisandre desde o início falando, ó, o Senhor da Luz vai ajudar a segurar a escuridão. A gente vai ver a escuridão vindo. E com a escuridão vindo, a gente consegue ver de fato ali, né, a luz indo contra ela, e é muito interessante. Isso que você fala é uma coisa interessante, porque Game of Thrones é uma das poucas séries que pelo menos eu tenha visto, que não precise ficar colocando cenas que já foram rodadas para você se ligar naquilo que está sendo recolocado como referência ali. Sim. Isso é muito forte, porque eles Sim. trabalham a semiótica da coisa de uma maneira tal, desde as primeiras temporadas, para que quando chegue nos momentos decisivos, você não precise ter uma imagem ali que volte de flashback para você dizer, é disso que ela está falando. Sim, sim. Vale. A gente vai falar mais sobre isso, não quero entrar nesse ponto agora, mas a própria área, ela acaba tendo, de alguma forma, não volta lá atrás, mas dá aquela. Tudo aquilo aconteceu. De uma forma nova, né? Porque a gente tá acompanhando ali a batalha de Winterfell e tudo mais, e a coisa começa a ficar meio desesperadora, né? Tanto que a primeira forma plástica de se mostrar isso são os Dothraki se apagando, né? Sim. Todas as chamas se apagando da luz. Exatamente, e aí começa a vir aquela onda de zumbi, que eles vêm em onda, cara. Lembra muito Guerra Mundial Z, não? Do Brad Pitt. Que aqueles zumbis vêm avalanche, eles já começam subindo o castelo, eles fazem montanha deles mesmos e vão subindo, como você disse, se torna um negócio sufocante. Isso, a diferença aqui nessa parte das montanhas é que, no caso de Game of Thrones, eles têm uma espécie de consciência coletiva. Quando tem aquela parte das estacas pegando fogo, alguns deles já se propõem a ser, vamos dizer assim, uma espécie de boi de piranha. Então ele joga o primeiro, joga o segundo, até que se cria um volume, e aí sim todo o restante pode passar ali. Esse é um problema que eu acho que a gente pode abordar já em relação ao Rei da Noite, ser essa figura central, né? Porque no livro a gente não tem o Rei da Noite. Não tem uma figura central que representa os White Walkers. A gente tem White Walkers, a gente tem Whites, né, que são os zumbis, mas a gente de fato não tem ali o cara que é... É praticamente um sistema anarquista que eles levam. Cara, mais ou menos, porque existem regras. Existem regras, mas não existe um líder. Assim, dentro da... A gente conhece muito pouco dos White Walkers e da Da ameaça que vem hierarquia do deles norte como um dentro todo. do livro, né? Então imagino que não exista a hierarquia que existe na seriado. série, e eu acho que esse é um problema, entendeu? Porque essa representação é muito legal, esse ponto que você pegou, porque eles de fato têm um pensamento de consciência coletiva, assim, uma coisa meio de colmeia, só que ao mesmo tempo eles têm essa abelha rainha, sabe? Que não tem no livro e que eu acho que traz um pouco de facilidade para as coisas resolverem dentro da série. Sim. Né? Porque em um determinado momento da batalha, quando as coisas começam a acontecer e começam a girar, porque a Melisandre chegando e acendendo os Dothraki, como você bem colocou, é um pedaço de esperança ali. Quando a Melisandre vai lá e a todo custo consegue, né, fazer com que aqueles... As trincheiras peguem fogo. Isso, também é mais um ponto de esperança, assim, né? Até você ver que justamente essa questão da inconsciência, da consciência coletiva, né? Dessa atitude de colmeia, né? De todos estarem como uma coisa só e não ter indivíduos ali, que é uma coisa que os Imaculados deveriam ter também, né? Sim. E que tem, é mostrado isso, né? Eles meio que se sacrificam para que outros consigam entrar. São apagados facilmente, hein? Sim. Diga-se de passagem. Sim. Então eu acho que tudo isso ali que a gente pode pegar para mostrar que eles têm uma inconsciência coletiva, mas que ela é representada muito no Rei da Noite. Porque eles só começam, por exemplo, a avançar sobre as trincheiras no momento em que o rei dá o sinal. E isso é complicado. Acho que isso fica meio É complicado. quase assim. telepático. É um direct dos zumbis, praticamente. O administrador do grupo falou e tá dito. E isso acho que quebra um pouco, assim, né? Porque, como a gente tava colocando, é muito impossível. Sei Toda lá. situação é muito impossível. Coloca assim, você tem o que? Mais 4 generais. Ele tem vários generais. Você poderia colocar cada um
sendo líder de um grupo. Não, eu acho que Mas não. colocar o poder em cima de um, Não, acho que não. Acho que é justamente o contrário. Eu acho que não deveriam ter generais, de fato. Entendeu? Não sei como lidar com a questão de Whites terem mais que White Walkers e tudo mais. Por isso que eu nem sei como o livro vai fazer. Mas assim, você ter um líder ali, eu acho que enfraquece. Sabe? Justamente porque foi isso que a gente viu. A resolução é essa. Uma coisa simplesmente impossível. Estava impossível. Eles não conseguiam parar. Entendeu? Tudo que aconteceu, todas as pessoas que tiveram um papel essencial nesse episódio, tudo que eles fizeram foi atrasar. Retardar a chegada deles até o alvo. Exatamente. Exatamente. Análises estratégicas aqui com vocês. Quase um jogo de War. no final a gente tem eles entrando, passando a muralha. Vamos avançar, literalmente. Vamos Nossa, avançar cara. mais um pouco. E é inacreditável, porque assim, você É Jaime Brienne claustrofóbico. contra a parede já. Claustrofóbico. O Sam no chão, né? E o Jon passa por ele e vê e tipo... Cagou. Porque Cagou. não dá, tá impossível. Alguém... Foi racional. Foi. Não tinha como ser emocional naquele momento. Não. Porque tava todo mundo ali numa situação meio do cão, sabe? Naquele momento em que ele fala, mano, a gente tá enfrentando a morte, a gente não tem como vencer a morte. E graças àquela imagem que tava de perfeita qualidade, a gente viu nossos personagens queridos morrer várias vezes, diga-se de passagem. Falando em... Exatamente. né, E falando em ver, vale a pena também a gente comentar aqui sobre a opacidade da cena como um todo, né? Do capítulo como um todo, da iluminação. Sim. Né? Então, a galera reclamou muito. Eu entendi bastante. Na minha opinião, eles chegam com a escuridão. Eles trazem o inverno, eles trazem... A linguagem aquele- proposta é justamente isso, é causar você o desconforto Exato. que eles teriam em batalha. Exato. Mas não é todo mundo que entendeu isso daí. Algumas pessoas prefeririam ter um pouco mais de luminosidade na cena para poder entender melhor do que se trata. É uma linguagem adotada. Eu achei sensacional. São dois Também. pontos. Muitas das vezes, Game of Thrones usou isso. A iluminação para esconder alguns detalhes. Sim. Algumas coisas que teve problema, alguma coisa, eles diminuem a iluminação. Pronto. Não tem problema. Não é o caso desse último episódio, que se passaram tanto tempo fazendo, acredito que a questão da iluminação não seria um recurso utilizado para resolver algo que deu errado. É adotado desde o princípio essa técnica para que você tenha, pelo menos naquele que eu avaliei, esse desconforto que teriam as pessoas que estão presentes na cena. Sim, e eu acho que mais do que isso, porque assim, eu reclamo muito de cenas de ação, tá? Porque eu acho que cenas de ação tem muito corte e tudo mais. A própria batalha marítima ali do Euron, onde ele captura a Yara e tudo mais, eu achei uma cena mal feita. Eu acho que eles cortaram muito para tentar explicar a confusão que foi aquele ataque surpresa, saca? E você deixou, na verdade, entender o que estava acontecendo. De repente, o Euron já estava com a Yara aqui assim. Você fala, pô, não entendi de onde ele veio, como ele chegou e tudo mais. Agora, nessa questão dos White Walkers, cara, dos Whites chegando, pô, eu acho que faz todo sentido porque, de novo, quanto menos luz, eu acho que é uma escolha consciente para mostrar que a Concordo. escuridão tá chegando para dominar, para que não tenha esperança. Esse desconforto é proposital, em resumo. Exato. E ao mesmo Concordo. todo, pra gente ver como esse episódio foi completamente construído em cima disso, quem era a pessoa ali que já tinha lutado cega? Quem era a pessoa ali que já tinha se adequado à escuridão? Quem era a pessoa que usou a escuridão para derrotar uma das pessoas ali de dentro da casa do sem rosto, saca? Quem era a pessoa ali que era furtiva? Quem era a pessoa ali que não precisava estar vendo as coisas para conseguir lidar com elas? Ninguém. A Área. Ninguém. Exatamente. Exatamente. Quem colocou ninguém no bolão conta como Arya Stark? Acho que não, conta. Cabe recurso. Cabe recurso. Cara. Vamos lá, uma coisa que vale a pena a gente analisar aqui ainda que rapidamente são os sacrifícios pessoais de cada um. Sim. Isso é muito assim, aí entra obviamente para você que acompanha a gente aí uma Primeiramente, o parte Ed. dolorosa. Podemos começar com quem? O Ed. Com Ed foi o Doloroso, primeiro. já falando. Dolorosamente Ed Doloroso. Vamos lá. Dissertem. Cara, acho que o Ed Doloroso é o... Todo mundo que vai salvar o Sam morre. Esse é o ponto. Já começa abrindo aqui. Todo Ué. mundo que tenta salvar o Sam morre.
O Ed Doloroso, ele é o comandante de número 999, né, da Patrulha da Noite. Eu acho interessante, assim, porque derrubaram a muralha ao mesmo tempo em que parece que a ameaça dos White Walkers foi extinta. A gente ainda vai conversar sobre isso, mas parece que foi. Então, assim, talvez seja muito interessante que não precisa haver um comandante de número 1000 na muralha na Patrulha da Noite. E o Ed, cara, ele era o comandante da Patrulha da Noite, ele era muito importante. Ele era muito importante. Talvez ele não tenha sido tão importante quanto o John foi pra gente, quanto o George Mormon foi pra gente, mas o Ed tá aí há muito tempo, sabe? O Ed tá aí há muito tempo, desde a primeira temporada o Ed tá aí. Então ele é um personagem, né, que, foi triste ver a morte dele pra mim. Foi bastante triste. E ver ele levantando de novo foi tipo, putz, vou ver tipo uma luta entre ele e o Tormund, algo assim, sabe? Acabou não rolando, mas tudo bem. Próxima menção rosa. Então, calma. Eu tô indo por ordem, Por ordem de facadas? cronológica. Então, vamos lá. Então, mas era justamente isso que me interromperam aqui, mas foi a melhor morte. Ai. Foi a melhor morte, foi a da Lyanna, cara, porque assim, ela foi uma morte Game of Thrones. Ela não foi uma morte de sacrifício, que nem a do Uma morte Beric, Davi e Golias. ou do Jorah. Foi uma morte assim, cara, tipo, olha que sinistro a maneira que eu tô te matando. O gigante pegou ela, cara, e amassou a armadura dela no corpo. Eu Entendeu? não gosto de lembrar dessa cena que eu começo a lacrimejar, não é legal. Não, foi triste, foi digno. tenso. Foi pesado, Foi foi digno. pesado. Lyanna E Turner, ela da correu de Matadora encontro. Gigantes. Ela correu de encontro, Nossa. cara. Ela era uma Mormon. Que, aliás, a casa agora, né, não Foi sei. A extinta. casa literalmente caiu. Foi extinta. Na série não tem mais Mormon, eu acho. Porque pra botar uma sociedade patriarcal que nem é a de Westeros, botar a mulher criança como líder da casa, é porque Não. tá faltando gente, né? Sim. Porque tá faltando gente. Acabou a casa. Pois é. Mas acabou de forma digna, né? Que os dois últimos integrantes da casa morreram em combate no mesmo episódio. Se sacrificando, não pelo norte, né? Um foi pela friendzone e a outra foi pelo norte mesmo. Exatamente. Aí a gente chega no Jorah, né? Que se matou. homem. Nossa, cara, eu cara. sempre tive uma leve assim com o Jorah, sabe? Porque ele não é igual nos livros, então eu fico meio que com esse papinho. Você tem todo. ressalvas com a platonicidade dele, vamos dizer assim. Bem, assim, pô, sabe? Tipo, e tem uns arcos dele que são muito chatos. Quando ele encontra o Tyrion, quando ele some, assim, é muito chato, cara, é muito chato. E aí, cara, de repente, esse sacrifício dele, pra mim, valeu a pena, assim, tipo, ele ter se curado do escama gris e tudo mais. Pô, valeu a pena mesmo, assim, ele... Caiu como um titã. Foi um negócio, assim, comovente, assim, a parte que o próprio dragão vai lá consolar a Daenerys. Aquilo é muito emblemático, assim. Acho que não tem nenhuma morte, assim, que tenha se dado tanto enfoque para dizer, olha, aqui é um momento que vocês têm que lamentar o que está acontecendo. Né? Primeira temporada. Não, assim, mas se você pega um dos elementos não é principais... tão lamentável, não é tão lamentável. Aquilo apresentou qualquer um pro universo de Game of Thrones. Não, mas é justamente essa questão. Aquilo ali é tipo, ele é muito mais um plot twist do que, puta, esse cara morreu, sabe? Vou sentir falta dele. Aquilo ali é tipo, mano, o que vai acontecer agora? Quando o Ned Stark morre, o que vai acontecer agora? Quando o Jorah morre, você não tá preocupado com o que vai acontecer agora, você só tá preocupado Para em sentir aquele momento. Exato. Acho que foi isso que impactou tanto com a morte da Lyanna, do Ed e do Jorah também. O Mas Beric, vamos pro Beric, Certo. que morre em cruz, que nem Nossa, Cristo. Foi triste. Ele é Foi judiado. triste ele e é emblemático a cena. judiado. Sim. Numa sequência de plano de terror, aquele sufocamento no escuro. Nossa, pode crer, porque a morte do Beric vem logo depois daquela sequência da Arya, onde a gente já muda o gênero, né? Sim. A gente está acompanhando uma cena de um filme de terror ali dela, e é muito legal porque é aquilo que a gente falou, que dá um remember no fato de que ela é furtiva. Então as coisas não são jogadas assim, saca? Não, tem um discurso ali atrás. Tem todo um discurso, a ponto de que quando ela entra embaixo ali da Mesa. estante e começa a cair... gotejar. Você vê que o White Walker consegue ouvir uma gota de sangue caindo no chão, mas ele não ouve a Arya dando passos. É o quão furtiva a Arya é, entendeu?
E é por isso que ela chegou lá do nada. Vocês não veem? Não chegou lá do nada não, irmão. E é muito louco como a gente finalmente descobriu, né? Por que ele tinha voltado tanto, por que não era a hora dele morrer. Independente de quantas vezes, né, ele se colocou à prova. Fosse ressuscitado e tudo mais. Exatamente. A gente só não descobriu do Jon Snow, por que ele voltou, né? Jon Snow tava passeando esse episódio, né? Tava. Jon Snow foi tirar um passeio enquanto tava todo mundo morrendo em Winterfell. Ah, para, ele deu... Mano, as pessoas estão reclamando demais desse episódio. Teve dança de dragões, cara. Teve dança de dragões. Todo mundo queria a luta de dragões. Entendeu? Em cenas maravilhosas, cara, quando sobem os dois assim e ficam pra cima da névoa. O que é aquilo, cara? É TV. É TV. Vocês já viram isso na TV? Cada Você já viu sequência isso na TV? é um papel de parede. Não, as pessoas falam assim, parece que tá na série da Band passa isso. Nossa. Sabe? E não é. Não é, gente. É um negócio assim, é muito investimento. Uma fotografia pensadíssima fotografia ali, acima da média de qualquer outro seriado que a gente já tenha visto com essa preocupação. Total. E finalmente, no nosso último plano, A última camada. ao último morto, antes de encerrarmos, o Tion. O Tion. Que o Bran foi cuzão. Será que eu precisava? Que o Bran foi o Tion. Vai lá, Champs. Você foi um bom guerreiro, viu, irmão? Valeu aí. É quase um tapinha nas costas. Né? Um agradecimento por tudo que ele fez. Pagou os pecados pra vocês? Uma coisa que eu tenho que ressaltar. Faz tempo, né? Depois daquela torturada toda ali no... saca? Perdeu um pouco da lucidez, já... E é um dos melhores arcos de Game of Thrones é do Tion. Porque ele começa como um amigo de herdeiro ali, né? Tipo, um cara meio acima de si, sempre querendo se achar, mas você vê que ele corre pelo certo, e aí, de repente, você odeia o cara, e aí, de repente, você tá morrendo de dó do cara, e aí, de repente, ele meio que se redime e não se redime. É uma relação bipolar dele com o telespectador, né? muito Te amo, louco. te odeio, não sei mais. Exato. E aí, com o sacrifício do Tion, nada mais impede o Rei da Noite de chegar no Bran, né? Ele vai andando, ele vai calmo, ele vai tranquilo, ele tá pleno. Esse é o maior erro dos vilões, né? Em vez de conquistar logo o O objetivo, próprio gigante que matou, a menininha também usou dessa mesma calma. Foi, né? Poderia pisar, mas preferiu dar uma segurada, amassar. tinha que O ser igual aos Viserion. bandidos. O Viserion mesmo, né? O Viserion tava pra matar o Jon Snow, bicho. Tava pra matar o Jon Snow e não soltava nada. E achei legal que, assim, ia saindo o fogo daqui, né? Dele. Então, assim, tipo, eles respeitaram tudo, cara. Eles respeitaram tudo, assim. Ficou muito bonito. Mas, enfim, aí chega o Rei da Noite lá, calmo, sereno. E o Bran, serenaço também, ali debaixo das Aliás, conchinhas. ninguém sabia onde ele estava literalmente com a cabeça, né? Até uma outra discussão que a gente vai fazer depois, assim, para onde estava viajando o Bran naquele meio Ele tempo. pegou os Pois corvos é. e foi dar um rolê. Pois é. Super E aí ele pertinente. chega pra dar aquele, né? Vai lá, Tion, é nóis, tamo junto, se mata aí por mim, irmão. Ele volta só pra... E aí, cara, veio um momento em que ninguém esperava, né? É um momento que ninguém esperava. Que é a Arya Stark chega, depois daquela conversa com a Melisandre, porque você tem dois foreshadowing nesse episódio. 3, né? Quando a Melisandre vê ela de longe, e aí você fala, e essas duas já tinham tido aquela conversa lá atrás. Aí ela chega e fala, você vai fechar muitos olhos. Você vai fechar olhos marrons, olhos verdes e olhos azuis. Né? E o terceiro foreshadowing, que é o que a gente diz pro Deus da Morte. Né? E que o cão já fala assim, a gente está enfrentando a morte. Se o Rei da Noite pode ser considerado análogo a alguma coisa, é um Deus da Morte. Né? Que ele chega sobrenatural, assim, imparável. Ele cai do dragão e não Tudo, morre, não ele acontece. toma Pega fogo fogo, do não dragão, morre. não morre. Ele ri da Daenerys. Eu E não é acredito. muito legal como, naquele momento, cara, você vê que o Jon Snow não é nada na fila do pão. Porque o Rei da Noite teve diversas oportunidades de lutar com o Jon e nunca, nem Ele aceita o tchum, combate. nunca nem tchum. E aí agora, nesse momento que você fala, né, os dois estão frente a frente, o Jon e o Rei da Noite, e você fala, beleza, agora vai ter um embate, ele olha e fala, irmão,
Sem tempo. Sobe todo mundo, fala, não tenho tempo pra você e vai atrás do objetivo dele. E aí a Arya, cara, que é a única que, assim, de fato, cara, tem uma construção a ponto de você falar, pô, essa personagem, ela conseguiria fazer o que ela fez, sabe? Ela chega furtiva, ninguém vê o cabelinho dos White Walker, faz assim, ó. Queria só voltar um pedacinho nessa parte que o Rei da Noite ele levanta os mortos, porque ali, vamos considerar ali que ali ainda há a possibilidade de ter um papo de rei para rei, ainda que falando de maneira simbólica. Rei do Norte, Rei do Norte contra o Rei da Noite. Contra o Rei da Noite. Okay. E há também aquela coisa de menosprezar e humilhar o adversário, que é assim, olha, os teus aliados agora são meus. Sim. Lembrando que nesse momento, simultaneamente, Jaime e todo o povo lá em cima observa a galera levantando e já meio que baixam a guarda, literalmente. Falou, agora já matei todo mundo, agora os caras que eram meus amigos estão levantando, não há o que fazer. Será que vai ser isso no livro também, gente? A Arya vai matar o Rei da Noite? Bom, comentem aí embaixo se vocês acham que vai rolar o isso. próprio Martin falou que vai ter semelhanças, mas até onde que vai essas semelhanças, nada está dito. Certo, seguindo. Bom, eu acho que agora acaba a ameaça do Rei da Noite, né? Basicamente acaba o episódio. A gente vê ali tudo se desmoronar. Só que a minha pergunta que fica é... Quem vai pagar a conta? Não, cara, pra onde que vai isso aí? Limpar corpo os caras limpam. Porque aí no próximo episódio já tem Daenerys celebrando, levanta a taça e vê os Nor... Acho que não, hein? Ela perdeu muito do exército dela. Não, cara, mas ela tá comemorando. No teaser ela tá comemorando. Spoiler do teaser, você não queria teaser? Mas aqui a gente vai falar de teaser. Ela tá comemorando, ela levanta vinho, ela fala, e os nortenhos todos falam, todos felizes. Mas acredito que deva haver pelo menos um período separado do episódio para se lamentar os mortos. Ela viu o dragão dela transformado, acho que até então ela não tinha visto, tô errado? Não, até então ela não tinha Então visto. ela deve ter pelo menos um período para pensar, não só ela, mas todo o restante dos sobreviventes, para pensar no que padeceu. Será? Acho que não, cara. Acho que é bola pra frente, assim. Tem mais 3 episódios só, tem que resolver o trono. E eu fico me perguntando o quão perigoso pode ser o Montanha, o Qyburn, o Euron e a Cersei, perto do que a gente viu, exatamente. Sabe, a Arya, eu acho que resolve... A Arya, pelo que aconteceu ali, a Arya resolve a Cersei em meia hora. Em meia hora. Eu não duvido. E eu quero levantar uma questão aqui. Se por acaso a Arya matar a Cersei com o rosto do Jaime, o que acontece no bolão? Vale o personagem original, ué. Nada, porque a gente não apostou na Cersei. A gente não apostou em quem mata a Cersei. Não apostou quem mata a Cersei? Perdoe, Wesley. Não, a gente não apostou em quem mata a Cersei. Mas... Ele nem lembra mais do bolão, ele apostou qualquer coisa no bolão. Quem matou os Frey? Foi o Valder Frey? Não. Pois é. Seguindo. Agora, eu acho que a questão é justamente essa. O que pode trazer um grande perigo? Porque a gente ali pela abertura sabe que, né, não colocaram aquela balista ali a troco de nada. Sabe? Então acho que vai morrer dragão ainda e tudo mais. Só que, pô, depois deles terem enfrentado aquilo lá... Mas é aquele negócio, no final do episódio o dragão saiu de cena. Ele saiu, você não... Não morreu. Ele não morreu, ele saiu de cena, você não... Spoiler do teaser, os 2 dragões estão vivos. Não, tudo bem, mas você não viu E o eles em fantasma cena também. depois disso. Pode ser que no meio da batalha eles surjam. No meio da batalha para conquistar o Trono de Ferro. Não sei o que vai acontecer até lá, mas poderia ser no momento que as tropas de Winterfell, no momento das tropas da Daenerys está perdendo, os dragões chegam como uma resposta e poucos minutos depois deles estarem ajudando em batalhas, eles são feridos. Não, sim, beleza. Provavelmente, inclusive, é isso que eles vão fazer. Eles não vão querer chegar queimando as coisas, né? Você nunca, não é estratégia de guerra, você nunca vai com os tanques de guerra primeiro. Exatamente. No jogo de xadrez é a mesma coisa, vão na frente quem? Os peões. Game of Thrones não é diferente. Exatamente. Olha só. Hoje a analogia é tão boa. Hoje... Até o chefe olhou pra mim fazendo assim. Hoje a gente tá legal, hein, galera? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal. E aí, cara,
eu acho que é o seguinte, vai morrer dragão, vai ter esse negócio mesmo de sufoco e os dragões chegarem pra dar uma... Amenizada. Porque era o plano deles até nesse último episódio, entendeu? Só que os Dothraki foram eliminados em 3 segundos. 3 Rapidamente. segundos, sim. 10 minutos de episódio, já tinha Dothraki morto. Você Entendeu? acha que eles podem pegar essa carga que eles ficaram, não só do ego, mas o emocional que eles têm em batalha? Pô, a gente ganhou dos vagantes brancos e chegar de salto alto na batalha? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é possível, cara. Ao mesmo tempo que eu acho que a possibilidade gira ou nessa questão de a gente Confiança. enfrentou isso, nada mais vai ser problemático, ao mesmo tempo que eles perderam muita Mas gente. podem usar isso como Confiança estratégia. versus fato. Nada que um corvo não possa ser enviado e dizer assim, olha, eles estão confiantes, mas são só uns gatos pingados agora. Sim. A gente não sabe ainda o real estrago, o balanço do que foi destruído dentro dessa batalha noturna. Sim. E você pode ter certeza que alguém vai passar a informação pro Qyburn, para Porto Real de alguma forma, que inclusive, né, disse que vai ter uma traição, né? E eu me pergunto, por exemplo, o Jaime foi lá ajudar a galera, venceu. O que ele vai fazer agora? Lutar contra a Cersei? Vai ficar de fora? Não tinha pensado nisso. Entendeu? Creio que ele vai ficar contra, por tudo que aconteceu, e também ele está sendo ameaçado de morte. E um dos próprios amigos dele, se eu não me engano, está indo pro norte matar ele, não? Ele e o Tyrion. O Bronn? Pode ser que o Bronn envie essa mensagem. Pode ser. Que ele fale, você tá aqui, eu vim pra te ajudar e tudo mais, e ele que seja o espião de toda a trama. Pode ser. Pode ser, mas Pode ser. É que eu fico me perguntando assim, cara, pô, será que não vai ter? Porque agora o jogo político, ele vai voltar. Sim, você retoma aquilo que era... Já passou diversos A terrores. priori de Game of Thrones, exatamente. E aí, tipo, eu fico me perguntando o seguinte, tipo, será que a gente só vai, então, ver uma disputa entre Daenerys e Jon? Mas quem avança, na sua opinião? O norte vai até o sul ou o contrário? Ai, cara, o norte vai até o sul. O norte. A Daenerys, ela está determinada. Você acha que o norte desce para terminar de resolver a treta? Sim. Você não acha que nem mais a linha deles falar vem tranquilo? Não, cara. Não? Não, sabe por quê? Sangue nos Porque olhos. a Cersei está lá governando. E o trono está lá. Ela não tem por que sair de lá. Exatamente. Se você quer alguma coisa, você tem que ir até ela. Exatamente. Não ela ir até você. E ela não tem elefantes. Não tem Todos estamos tristes, Cersei, porque você não tem elefantes. Mas, justamente, ela tá ali de boa, entendeu? Com certeza o norte vai, porque a Daenerys é determinada a ter esse trono. É o que ela quer. E, spoiler do teaser, ela já falou, nós vencemos a Grande Guerra, mas ainda falta mais um. Ao mesmo tempo, a gente já tem, por exemplo, a Sansa, acabou falando demais ali com o Tyrion, que era uma pessoa que ela confiava e tudo mais, mas ela ficou... Meio acuada. A Missandei, ela fez tipo... então, se a Rainha dos Dragões não tivesse aqui, tava mais fácil, saca? Então, assim, vai ter uma treta Sansa versus Daenerys, ao mesmo tempo que vai ter uma treta Daenerys versus Jon, entendeu? Que pode não ser uma treta Daenerys versus Jon, do tipo, eu não confio em você, mas vai ser uma treta assim, tipo, o que a gente faz com essa informação que a gente tem agora? Entendeu? Você, por merecimento, é herdeiro. Exatamente. Ou Ele seja, é um- ainda há alguma coisa que tem a ver com o ego, por assim dizer, de todos ainda envolvidos. O ego ainda pode ser um elemento fundamental para decidir quem trai quem, por exemplo. Você é o herdeiro, só que você é rei do norte. E eu quero ser rei. Ou seja, você é o herdeiro, mas eu a vida inteira estou lutando por isso. Você chegou agora no meio da bagunça. Vou te passar numa boa isso? Sim. Pois é. Tudo que nós temos aqui é uma visão do menino que fala que enxerga as coisas e um que estava no meio do monte de papiro. Vou botar fé no que você está me dizendo? Cara, é difícil porque você tem de um lado o irmão do cara dizendo que é, e vale lembrar que o irmão tá dizendo que é porque ele tem algum tipo de poder sobrenatural que ninguém chegou e falou assim, me explica isso aí direito. O Tyrion fez, só que a gente não viu, né? Só que aí o Tyrion... A Daenerys já tem uns probleminha com o Tyrion, entendeu? Mesmo o Jorah tendo falado,
vai na do Confia. cara. Há algumas decepções em torno do E Tyrion. agora Exatamente. que o Jorah tá morto, quem que vai passar o pano pro Tyrion, qualquer coisa que acontecer? Exato. E aí, que é irmão do cara que matou o pai dela, né? E irmão da mulher que tá no trono no lugar que ela considera que é dela. Ou seja, todas as informações que chegam para ela para justificar que o Jon é herdeiro do trono Isso. são de fontes que são no mínimo duvidosas. Aí tem o Sam ainda, que é o melhor amigo dele, né? Que tem um diário de mestre ali, que não é um documento oficial registrado em cartório, sei lá. Sabe? É tipo, um cara escreveu que isso aí aconteceu. Entendeu? E é melhor amigo do Jon, e ao mesmo tempo é o cara que ela queimou a família. Né? Então, assim, tudo leva a... Eu não duvido que Daenerys, no final, acabe se tornando a grande vilã, revivendo ali... O Rei Louco. Exatamente, o pai dela. E aí não seria... Seria talvez, não uma loucura Targaryen, né? Porque os Típica da Targaryen casa. é típica da casa. Mas algo assim, tipo, puta, ela tá começando a desconfiar de todo mundo. Porque ela é uma outsider, ela tá de fora, ela não sabe como funciona aquilo, ela cresceu em outro lugar, ela adquiriu poder em outro lugar, entendeu? Ela foi, obviamente, implantando coisas como não se pode mais ter escravos aqui, que é uma coisa que existe em Westeros, né? Por isso que o Jorah, inclusive, foi banido de Westeros. Na verdade, era para ele morrer, né? Ele se autoexilou. Mas a grande questão é que, assim, ela é de fora, todo mundo sabe. O Jon sabe como funciona aquela sociedade melhor do que ela. E o Jon nem sabe muito, entendeu? A Sansa, cara, a Sansa ia ser foda, a Sansa no Trono de Ferro. Porque a Sansa aprendeu a jogar o jogo com os melhores jogadores. Entendeu? A ponto dela tá dando beat slap no Tyrion. No Tyrion! Falou que o Tyrion não é tão inteligente. Já achei que você fosse o homem mais inteligente de todos. Polêmica! Tá dando beat slap no Tyrion, mano. Então, assim, muita gente é mais adequada, né, pra estar no trono. Vote Sansa, vote consciente. Tanto que o Davos, esse senhor aqui, que O mestre não das morreu, cebolas. que não morreu, Começou a puxar que saquinho. não morreu, o Cavaleiro das Cebolas, o Cebolinha. O Cebolinha, ele falou o seguinte, ele falou assim, que se o Westeros fosse governada por um homem honrado e uma mulher justa. Tá vendo como os dois eles precisam se complementar para virar um? Isso é como funciona a maioria das sociedades. Comportamentos. A maioria da sociedade... Me diz que país não tem dois presidentes. Estou falando de sociedades. São comportamentos complementares, mas com objetivo igual. Não, cara. Você tem uma figura representativa. Estou falando de sociedades. Aqui, no caso, você Vamos tem uma voltar parceria pro para se comandar o Quem bando. navio não tem dois capitães? Você acha Quem que navio? não seria perfeitamente possível? Dois? O Pérola Cenário. Negra tem uns 15 capitães, né? 3 filhos. Corta. Essa cara termina aqui. Winter's coming. I am the danger. Live long and prosper.